Estudo bíblico. Ameaças contra diversas nações. Palavras que em visão vieram a Amós. Livro de Amós, primeiro. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores serão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não suscitarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquiat-Ave, e ao que tem o cetro de Bet-Eveden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não suscitarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo, para os entregares a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, logo o fogo consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Edom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não suscitarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não suscitarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bozra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não suscitarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade, e o seu rei se irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não suscitarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Quiriote, Moabe morrerá, entre grande estrondo, alarido e o som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Ameaças contra Judá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não suscitarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes as suas mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Ameaças contra Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspira pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles os amorreus, cuja altura era como os dos cedros,
e que era forte como os carvalhos, e destruiu seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra dos amorreus. Dentre os filhos dentre os seus filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus deste a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Nesse estudo bíblico, Amós, ele fala mais para frente que ele era um boieiro. Ele nunca foi profeta, nem filho de profeta. E ele cuidava das ovelhas e dos seus bois e dos sicômoros, que são os figos. E o Senhor falou com ele para que ele fosse profetizar naquele tempo daqueles dois reis, um rei de Judá e um rei de Jerusalém. Então o Senhor aproveitou, usou a Amós para não somente profetizar contra os filhos de Israel, que tinham dividido o país em dois, o reino do norte e o reino do sul. E o Senhor ali, através das profecias dadas a Amós, o Senhor falou para ele, começando a usar a Amós numa grande festa que estava havendo naquela época, era alguma comemoração muito grande, não sabemos qual estava sendo aquele país, estava comemorando as festas. Deus o levantou e levou ele até aqueles povos e começou a profetizar. E Amós começou a profetizar a diversas nações aquilo que iria acontecer, falando primeiro para o seu povo, ali para aqueles povos de Judá, o que Deus iria fazer com o reino do norte e o reino do sul, e diversas nações. Mas Amós começou a falar primeiro, na profecia, contra as nações estrangeiras, aqueles que haviam destruído o povo de Israel. Então, provavelmente, quando Amós apareceu, ele foi bem recebido, porque ele estava primeiro falando, profetizando contra os inimigos de Israel. E ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não suscitarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Aqui fala na palavra que Deus usou Amós profetizando que Deus iria rugir como um leão. Ele fala aqui: o Senhor rugirá de Sião. E ele fala lá na frente: rugirá o leão e ninguém vai temer? Ninguém vai sair correndo, tentar fugir? Então, quando o leão ruge, quem está na mata, ou seja onde for que tem leão por aí, vai correr, tentar fugir, salvar sua vida. E ele também disse: quando o Senhor falar, bradar, eu não vou profetizar? Você não vai profetizar? Então ele quis dizer que Deus era o leão da tribo de Judá, que o Senhor rugiu e ele foi tirado ali dos bois, das ovelhas, dos sicômoros, da terra da roça, para profetizar aquele povo que não estava obedecendo mais o Senhor. Então ele fala que foi antes do terremoto, a Bíblia é bem clara,
que ele profetizou. Então fala aqui, não está escrito detalhadamente aqui, que a Bíblia é pequena, não cabe tudo. Mas houve um terremoto muito grande lá em Israel. Então houve a profecia cumprida, porque Deus primeiro avisou que ia ter um terremoto, ele ia rugir. Rugirá o Senhor de Sião, fará ouvir a sua voz. Então ele fala aqui que muitos iriam fugir, ninguém ia suportar e muitos iriam morrer. Então houve esse terremoto na época depois da profecia de Amós. Então o Senhor fala que ele eliminou naquela época os moradores de Asdod. Ele fala aquele que tem o cetro de Asquelon, e ele ia voltar também contra a casa de Ecrom. Ele fala contra os filisteus, ele fala contra Gaza, que ele meteria fogo aos muros de Gaza. Mas quando chegou a vez de Amós profetizar contra os reinos de Judá e os reinos de Israel, ninguém gostou, porque foi a ponto que o sumo sacerdote foi e entregou Amós para aquele rei, dizendo que Amós estava conspirando contra o rei, desejando maldição contra aquela terra, e a terra não poderia suportar. Então a palavra do Senhor diz que antes dele fazer alguma coisa, naquela época ele usaria os seus servos e profetas. E hoje, no nosso tempo, Deus usa os pregadores, os mensageiros da sua palavra, porque estamos agora no Novo Testamento, que é Jesus. Deus usou através dos profetas, que ele mandou os profetas, foram mortos, ele mandou uma vez, duas vezes, três vezes, mataram os profetas, mas ele ia mandar o filho, e também assim fizeram. Mas agora o juízo do Senhor será sem piedade. Então fala aqui no 2, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei, né, o castigo, porque queimou os ossos do rei. Deus iria castigar cada um pelas maldades, por tudo que fizeram, pelas vossas maldades, pelos pecados daquela terra, daquele povo que estavam cometendo as suas maldades. Aí o Senhor fala aqui no 3, o castigo contra a maldade de Israel. Ele aqui falou contra Judá. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não suscitarei, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo à casa de Judá, que consumirá os seus castelos em Jerusalém. E aqui o Senhor fala ameaças contra Israel. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não suscitarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Naquela época, o Senhor está falando que esses juízes já de Israel, daquele povo lá, eles já estavam sendo subordinados. Eles se vendiam, pegava mercadoria, uma sandália, um alimento, para condenar o pobre, o inocente, para dar àquele que tinha mais posse, sabendo que o outro estava com engano. E nisso eles iam, como fala a Bíblia, engordando, a gente fala hoje, né? Engordar, mas a Bíblia fala engodando, significando possuindo poderes e riquezas, desonestamente explorando o pobre e o necessitado. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Deus ele fala que esse povo de Israel, esse povo hebreu, israelita, eles já estavam em pecado gravíssimo contra o Senhor, coabitando, deitando com uma mesma mulher. A palavra do Senhor diz, desonrando, profanando a palavra do Senhor, a terra que Deus havia se santificado. E se deita ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa dos seus deuses.
bebem o vinho dos que foram multados. Tipo, eles tiravam a renda dos multados, né? A pessoa era processada, tinha que pagar por aquilo que nem devia e eles festejando. E todavia eu destruí, diz o Senhor, diante deles os amorreus. Deus está falando que já tinha dado sinais para eles, que havia destruído os amorreus, que eram pessoas da altura de cedros, homens grandíssimos, para dar para eles aquela terra. E eles estavam fazendo pior que os amorreus. O Senhor fala que era mais forte do que eles, que eram altos e destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Deus exterminou aquele povo para dar a terra para eles. Ele fala aqui também vos fiz subir da terra do Egito, há 40 anos vos conduzi no deserto. E eles esqueceram disso também, que eles saíram do Egito, estavam lá escravizados e ficaram 40 anos no deserto. A palavra de Deus fala para dar para eles aquelas terras, a terra dos amorreus. Dentre os filhos suscitei profetas, e dentre os filhos deles, Deus levantou profetas para ir sempre orientando a eles a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. E ele fala, e dentre vossos jovens, nazireus, que eram pessoas que era para ser santificada a Deus, mas Deus disse que eles não obedeceram. Não é isto assim, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Deus ainda fez uma pergunta, que ele fez tudo isso para que andassem em santidade. Mas a palavra diz que até os nazireus, eles fizeram o quê? Deram vinho, que era proibido. Mas vós, aos nazireus, deste a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Proibiram a santidade dos nazireus, contaminaram, e aos profetas eles passaram a proibir também, impedir que fizesse a vontade do Senhor. Que eles não queriam ser corrigidos mais. Eles achavam que eles estavam vivendo muito bem, que para eles estavam ótimo aquela situação, como hoje está toda essa profanação na terra, contaminação, não querem que a palavra verdadeira seja pregada, querem fazer da casa do Senhor como eles querem, mas não precisa ninguém se preocupar com os tais, porque o castigo de Deus vai descer. Vai descer e não está longe de descer. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós. Aqui Deus estava dizendo que a terra ia oscilar. O que é isso? Foi o terremoto que houve naquela época. Um carro carregado de feixe, como Deus ia oscilar a terra como um carro carregado de feixe, que vai para lá e para cá. Naquela época, a maioria dos carros era com cavalo. Mesmo um carro, se fosse normal, iria oscilar, terra, buraco, essas coisas tudo, tremer, né? Na terra, que era cheio de pedras e tal. E o Senhor fala que iria oscilar, foi onde aconteceu, cumpriu, se a palavra do Senhor, havendo assim o terremoto. E ele fala, de nada valerá a fuga ao ágil. Diz que nem o que corria muito iria conseguir fugir. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará. Não tinha saída. Nem o tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. A pessoa sabe Deus o que estaria fazendo ali, né? Tomando banho, fazendo outras coisas. O Senhor falou que ia tentar fugir nu, mas iria, não iria ter escape. E ele fala aqui, o castigo contra a maldade de Israel no 3. Ouve a palavra do Senhor, que fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É claro que não. Deus está dizendo aqui, cobrou tudo deles, passou no rosto dele o que ele fez para eles. Que eles não eram ninguém, eles eram como qualquer outro gentios. E Deus chamou Abraão, fez promessa, falou que a semente de Abraão ia passar 400 anos no deserto, mas o Senhor iria lá tirar com mão forte, e assim o Senhor aqui em Amós cobrou deles, se eles lembravam do que o Senhor fez. Então o Senhor estava falando que o Senhor fez tudo por eles e eles o abandonaram. Então o Senhor estava falando que Israel seria castigado também. O Senhor falou que de toda a família da terra naquela época o Senhor os escolheu.
mas eles iriam ser punidos por causa de todas as iniquidades deles. Eles estavam pecando contra o Senhor muito mais que as nações pagãs. Então o Senhor fez uma pergunta para eles: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Não. Deus não pode andar comigo se eu não estou em obediência à palavra dele. Eu não posso andar com meu marido se eu e ele não estiver se entendendo. Tiver briga, contenda, traição, mentira, então tem que haver um divórcio. Você não vai andar com um amigo e você e ele sai na rua e começa a brigar, se bater um no outro. Não andará, não andarão dois juntos se não tiver em acordo. A pessoa, para andar em dois, ela precisa estar concordando um com o outro. Então a palavra aqui é bem clara. Deus estava falando dos castigos que aquele povo iria sofrer, porque eles não estavam andando com Deus. Como eles iriam andar? Andarão dois juntos se não tiverem acordo? Eles não estavam em acordo nenhum com o Senhor. Eles estavam em desobediência, adorando ídolos, fazendo que nem esse rei do sul fez bastante ídolos em forma de bezerro, de ouro. Então não estavam em acordo com a vontade do Senhor. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? O leão não vai rugir se ele não pegou nada para ele comer. Rugirá o leão no bosque sem que tenha pegado alguma presa? Não. Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Também não. Ele começa a soltar a voz, aumentar a voz, o rugido, quando ele apanhou alguma coisa. Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Não. A ave só cai se houver preparado para ela uma armadilha. Então, levantar-se ao laço da terra sem que tenha apanhado alguma presa? Não. Deus usou as armas que eles usavam naquele tempo. Armavam uma armadilha, uma arapuca, pegavam uma ave. Eles armavam um laço e ali para pegar um animal, para comer, né, alguma coisa assim, e a corda tinha que se levantar. O laço, o leão também rugia, e o leãozinho, se eles pegassem alguma coisa. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que se estremeça, então o Senhor estava avisando. Tudo isso iria acontecer. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então Deus está dizendo que o castigo vem pelas mãos do Senhor. Então ele fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Naquela época ainda eram os profetas. Deus mandava avisar para que alguém, ou a cidade toda, ou o país todo, se arrependesse. Porque aqueles que se arrependessem, mesmo que morressem, o Senhor iria salvar. Ou dava o escape para eles. Né? Por causa de um justo, Deus não destrói uma cidade. E é bem claro aqui no livro de Amós. Então o Senhor diz: fugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então Amós disse que quando o leão ruge, a gente não mora em lugar que tem leão, pelo menos eu não. Mas se acontecer um ouvido de um rugido, de um leão, um exemplo, um bicho desse, se a gente estiver andando aí numa mata, nós vamos tentar fugir. Agora o Senhor fala aqui. Amós disse: quando o Senhor também fala, o Senhor falou com ele. O Senhor Deus falou com ele, ele disse: quem não profetizará? Então ele não resistiu, ele não teve medo dos reis, do povo da cidade. Ele foi e profetizou. Aí ele diz: fazer ouvir isto nos castelos. Deus falou para ele: fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto. Deus, ele corrige aquele que ele ama. Diz o Senhor: e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a sua terra, derrubará a sua fortaleza, e os seus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão,
as 2 pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e a parte do leito. Foi onde aconteceu o grande terremoto. E o Senhor falou que eles iam sobrar só um pedacinho do lado da cama, aqueles que Deus não ia matar no terremoto, do lado do leito, porque ia cair tudo. E alguns, mesmo feridos, o Senhor salvou naquela época. E ele fala, avisou que os do Egito, os de fora, iriam ver o castigo de Deus ali. Ia ver o tumulto. Por quê? Porque desobedeceram ao Senhor. E os castelos deles seriam saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão. Você imagina você ter um leão, não, você ter um pasto cheio de ovelhas e aparece um leão e a sua ovelha está sendo tragada pelo leão. Você vai tentar arrancar da boca do leão? Vai arrancar um pedacinho, porque o leão dá conta de comer rápido ou matar, destruir, rasga apenas aquele pedacinho. Então o Senhor falou que seria apenas um pedacinho da orelha. Assim serão salvos os filhos de Israel, que habitavam em Samaria, com apenas o canto da cama e a parte do leito. Ouve e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, no dia em que eu punir Israel, por causa das suas transgressões. Visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas, e cairão por terra. Derrubarei a casa do inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Aqui no livro de Amós, Deus está falando que eles oprimiam o pobre, multava o pobre, tirava do pobre, inventando acusações, dava para o iníquo a sentença, se vendia os juízes. Quem era esse juiz de Israel? Não eram todos israelitas? Não eram todos hebreus? Não eram homens que eram para ser santificados ao Senhor? Mas eles traíam a própria nação. O pobre cada dia mais pobre, miseravelmente vivendo. E eles já morando em casas de marfim. Tinham casas de inverno, casas de verão, viviam em regalias, como hoje nós vemos, que está cheio de igrejas aí. Pedem, só tiram. Estão se deleitando, como diz aqui a palavra do Senhor, e a igreja, o pobre está lá miseravelmente, não tem cura, não tem libertação, não tem salvação, não tem justiça, e é todo dia. Aí, esses dias eu estava vendo uma hipócrita aí, chamando as irmãs, ai, minhas amoras, meus amoras. Aí fiquei pensando, tudo isso para levar as aposentadorias dos irmãos, das irmãs, arrancar, porque elas vivem em deleite. Nunca trabalhou na vida, vivem em deleite. E a palavra do Senhor diz que ai daqueles que saqueiam os pobres.